Será que Deus vai salvar Bolsonaro? Quando eu falo Deus, eu não estou falando Deus, o Deus cristão, porque só se Bolsonaro pedir muito perdão, porque tudo que Bolsonaro fez durante o seu governo, massacrando os mais pobres, matando as pessoas com a pandemia, temos mais de 600 mil mortos, e sendo extremamente punitivo com os mais necessitados e usando o nome de Deus em vão, é claro que Bolsonaro vai ter um julgamento muito pesado dos homens e também o julgamento celestial. Mas quando eu falo Deus salvando Bolsonaro, eu estou me referindo à religião. Será que tem alguma possibilidade de Bolsonaro ser salvo pela religião? Salvo eleitoralmente, temos que lembrar disso tudo. Claro que na salvação celestial, na salvação eterna, Bolsonaro pode, porque o reino de Deus está aberto para todos, principalmente para aqueles que se arrependem. E eu estou falando sobre isso porque eu vi dois textos recentes, um na Veja e o outro no UOL, falando sobre a religiosidade a respeito do eleitorado bolsonarista e também da densidade que Bolsonaro já não tem mais com seus eleitores. O texto da densidade foi escrito pelo Matheus Leitão e o outro texto da religião, eu vou pegar o nome da autora, mas é um texto também interessante, falando sobre Bolsonaro e os evangélicos. Porque vocês têm visto que nos últimos dias o Bolsonaro ele tem feito muitos acenos para a comunidade religiosa, principalmente para os evangélicos. Nessa semana, Bolsonaro participou de dois eventos religiosos de grande repercussão. O primeiro deles, na terça-feira, que foi o dia da Padroeira Nacional, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Bolsonaro foi até a Basílica de Aparecida, na cidade de Aparecida, no interior do estado de São Paulo, e foi muito hostilizado pelos fiéis que estavam lá presentes. E um pouco antes da chegada de Bolsonaro, o bispo que é o responsável pela cidade, ele fez um sermão criticando indiretamente Bolsonaro. Falou que tem que ser pátria amada e não pátria armada. E recentemente, no caso ontem à noite, Bolsonaro falou em um evento religioso que ele chora sozinho no banheiro. E ele tem tentado trazer uma comoção dos religiosos para perto de si. E essa sempre foi a estratégia de Bolsonaro, desde o início do governo dele. Sempre foi. Ele sempre fez muita alusão à parte religiosa. Temos que lembrar que o slogan de Bolsonaro, ou um dos três motes de Bolsonaro, era pátria, família e Deus. E agora, Deus, Deus, como o Cabo Daciolo fala. E agora que a vaca já foi pro brejo, já está atolada, Bolsonaro está tentando recuperar toda essa parte religiosa para ter gás, para ter fôlego em 2022. Tanto é que no episódio que nós tivemos essa semana, que causou muita repercussão a respeito do filho do super-homem ser bissexual, o Eduardo Bananinha veio a público e começou a tripudiar, falar que aquilo era absurdo, porque iria influenciar as crianças. Toda aquela história com cheirinho de 2017, 2018, porque eles estão tentando recuperar essa pauta, que é a pauta dos costumes, que é a pauta das tradições, para levar até 2022. O problema é que o Matheus Leitão ele falou que o Bolsonaro ele já não tem mais a mesma densidade eleitoral que ele tinha anteriormente, porque a população já não confia mais nele ou não o segue conforme costumava segui-lo. Eu vou ler para vocês esse texto do Matheus Leitão, que é um texto bem pertinente. Olhem só. Os números mostram, Bolsonaro já não tem densidade eleitoral. Saiba qual é o tema que o presidente ficou falando e nem o seu eleitor acreditou. Esse é um texto do dia 14, ou seja, é um texto recente. E ele faz uma alusão com as vacinas, porque o Brasil chegou a 100 milhões de pessoas integralmente vacinadas, enquanto o grupo de pessoas que não querem se vacinar é muito pequeno, no caso, ínfimo. O dado é para ser comemorado, porque tem diminuído o número de mortes pela Covid no país. Mas há também um fator político, porque o que acontece? O Bolsonaro, em todas as oportunidades, ele joga contra a vacina. Sempre fez isso. Existem duas questões. Primeira delas, como política pública, porque o Bolsonaro queria promover a imunização de rebanho. Tem essa que é um ponto principal. O outro é para mostrar resistência, porque o Bolsonaro ele é visto como sendo o antissistema. Então o que ele faz? Ele quer dizer que ele não vai ser vacinado para mostrar que, olha, eu não me curvo a nenhum tipo de pressão. Seja ela uma pressão sanitária, uma pressão econômica ou qualquer tipo de pressão. Eu sou irredutível. No caso, eu sou de fato imbrochável, ou imorrível, ou incomível. Como ele gosta de fazer essa alusão. Então ele ataca as vacinas. E essa semana, novamente, ele voltou a atacar as vacinas, falando que ele já tem anticorpos. O problema é que o líder, ele é alguém que inspira as outras pessoas.
Ele é uma figura inspiradora, mesmo sendo Bolsonaro. Qualquer posição de liderança provoca inspiração, provoca comoção. Então, o que deveria teoricamente acontecer? E ainda bem que não está acontecendo. As pessoas não estão seguindo esse modelo de Bolsonaro. Tudo bem que ele não fala, ele não propaga abertamente que as pessoas que não é para se vacinar, ele não fala isso. Mas é muito simbólico as ações de Bolsonaro relacionadas à vacina. O presidente tem uma aprovação em torno de 20 a 25%, mas não há no país o mesmo número da população que não quer se vacinar. Apenas 9% dizem que não se imunizaram ou não pretendem se vacinar, ou seja, 10%, número pequeno. Ou seja, cada vez que se forma uma fila, cada vez que tem essa busca pela vacina, cada vez que aumenta o número de vacinados, isso mostra que ele, o presidente, não consegue conquistar nem todos os bolsonaristas raiz à sua base mais próxima de eleitores. Ou seja, o dado da vacinação no Brasil é sim uma espécie de termômetro político. Revela que o presidente não consegue cativar totalmente os corações dos que ainda são seus eleitores. Claramente um indicador de como ele não tem influência mais sobre nenhum eleitorado que ainda disse que iria votar nele. E metade da população brasileira não confia em Bolsonaro, esse é um dado preocupante. Então o presidente ele não tem credibilidade com uma parcela considerável, com mais da maioria da população, a população não acredita em Bolsonaro. O presidente continua na campanha de vacina e voltou a falar que não vai ser vacinado, criando um indicador que não existe falando que tem anticorpos. A luz está piscando, eu vou desligá-la aqui. O que significa isso? O Bolsonaro, como eu falei para vocês, ele também precisa atacar algum alvo. E ele está atacando agora as vacinas porque ela não tem como a vacina reagir, não é uma instituição. Então ele precisa manter essa política do confronto, mas ele não tem convencido ninguém. Bolsonaro fica nessa ficção, claramente quer, desde o primeiro momento da pandemia, usar todo tipo de argumento para desmoralizar a vacina, para descredenciar a vacina. E os brasileiros, majoritariamente, quase unanimamente, vão atrás de quê? Do que da vacina. E aí ele continua, né? Esses gestos presidenciais dos líderes são para fazer isso, para estimular comportamento, e ele faz todo tipo de gesto contra a vacina. Contudo, o brasileiro quer ser vacinado e 100 milhões de pessoas já foram vacinadas. Tão preocupado na reeleição, Bolsonaro deveria estar atento. Isso é um sinal importante da falta de densidade até eleitoral dele. Se ele é um líder e nem os que o seguem até hoje não acreditam no que ele diz, é o começo do fim. E aí, deixa eu pegar essa outra notícia da Maria Carolina Trevisan, que ela fala: crise econômica afasta evangélicos de Bolsonaro e nem Deus salva o governo. E aí ela começa a falar dos outros fatores a respeito do botijão de gás, do preço da gasolina, da inflação. E hoje tivemos uma outra notícia muito ruim para Bolsonaro e também para nós, porque o valor do combustível, se começar a cair, vai cair só em 2022. Ou seja, nós temos mais 2 meses e meio com um preço alto do combustível. E isso tem pegado o Bolsonaro, que já tem pedido inclusive desculpas para essa parcela do eleitorado, falando que ele não pode fazer nada. Porque ele falou em privatizar a Petrobras, dizendo que era muito difícil ser presidente porque as pessoas ficam reclamando dele. Ah, o preço do botijão tá caro. Ele vai lá e reclama. Ah, o preço do combustível tá caro. A culpa é do Bolsonaro. Tudo é culpa minha, tudo é culpa minha. Eu não tenho o que fazer. Você não tem o que fazer porque você é um preguiçoso, você não trabalha. Mas essa é uma desculpa que o Bolsonaro está apresentando para os evangélicos ou para o eleitorado religioso. Não um pedido de desculpas, mas apresentando uma desculpa para dizer que a culpa não é dele. Olha, isso não é culpa minha, eu nem posso fazer absolutamente nada. Porque ele sabe, ele não é bobo. O Bolsonaro, ele é um monstro eleitoralmente falando. Ele é genial eleitoralmente falando. Por mais que você queira discordar e o Bolsonaro ele é um imbecil em muitas coisas, eleitoralmente ele é genial. Nunca perdeu uma eleição. Nunca perdeu. A cada 2 anos ele disputa uma eleição e vence. Seja ele ou os filhos. Então assim, ele entende o eleitorado dele. Ele entende como funciona esse jogo. E ele sabe muito bem que essa parcela do eleitorado, os religiosos, estão sendo muito afetados pela inflação e também pela estagflação. O que é a estagflação que nós vamos ter no Brasil? É uma inflação alta para um crescimento baixo. Isso não promove geração de empregos. Então ele tenta trazer esse eleitorado, mas como o Matheus Leitão falou, ele não tem mais densidade. E aí, Bolsonaro, será que Deus vai salvá-lo? Não Deus no sentido religioso, estou falando na religião, não Deus cristão. Muito difícil, né? Muito difícil porque, por mais que o Bolsonaro possa querer cativar, possa querer inspirar, a população olha para si, olha para a situação, abre a geladeira e falta comida. Abre a geladeira e não tem
carne, não tem ovo. Vai tentar ligar o fogão, não liga, porque não tem gás, tem que cozinhar com lenha. Então fica difícil um milagre salvar Bolsonaro e cada vez mais esse milagre fica mais difícil. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.